Shabbat Shalom, gente, que hora. Hoje eu quero falar para vocês a respeito do que está escrito no livro de Atos dos Emissários 15, 21, capítulo 15, versículo 21. Mas antes de eu falar para vocês sobre isso, eu quero ler o que está escrito em Terrilim, Salmos, capítulo 89, dos versículos 31 ao 34. Eu estou lendo de uma Bíblia judaica completa, traduzida por David Stern. E se vocês quiserem saber qual é essa aqui, ó. Eu gosto muito das Bíblias judaicas, vocês sabem. Então é o seguinte, diz assim em Salmos 89. Se seus descendentes abandonarem minha Torá e falharem em viver segundo meus mandamentos, se profanarem minhas ordenanças e não obedecerem às minhas mitzvot, punirei sua desobediência com a vara e sua culpa com açoites, mas não retirarei a minha graça dele, nem desistirei de minha fidelidade, não profanarei minha aliança, nem mudarei o que meus lábios falaram. Uma coisa muito importante aqui é que o salmista fala sobre graça, né? Eu já falei para vocês que a graça, ela não só existe quando o Messias veio à Terra. As Escrituras já falam sobre graça desde a Gênesis. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, porque quando a gente não entende isso, a gente separa a lei da graça e a gente acha que porque está no tempo da graça, não precisamos mais observar a lei. Aí você me pergunta, você fala muito nisso, por que você insiste em falar tanto sobre lei? Será que lei é tão importante assim? Vejam bem, quando os apóstolos andavam pelas sinagogas, em primeiro lugar, eles andavam nos Shabats. Em segundo lugar, eles ensinavam aquilo que Moisés escreveu. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês no livro de Atos, capítulo 15, versículo 21. Veja bem, diz assim, ó. Porque desde os tempos antigos, Moisés, é anunciado em todas as cidades. E suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat. Antigamente não existia esse termo igreja, né? Igreja é uma palavra relativamente nova, porque é uma palavra grega, mas no hebraico não existe esse nome igreja. Eram congregações israelitas. E eram lá que eles se reuniam para explicar aquilo que Moisés ensinou. Então, quando a gente entra hoje num templo religioso, a gente precisa observar o seguinte. Eu estou aprendendo aquilo que Moisés ensinou, porque era isso que os apóstolos aprendiam. E era isso também que o Messias pregava. Quando o Messias estava aqui na Terra, não existia essa questão de Novo Testamento, como as pessoas chamam hoje, né? A Brit Hadashah, que é a nova aliança, as pessoas chamam erroneamente de novo, como se os antigos escritos fossem velhos, quando não é. A palavra do Criador não muda. Então, eles andavam todos os Shabats nas sinagogas a pregar aquilo que Moisés disse. E eu já andei em vários templos religiosos no Shabat, mas eu nunca escutei falar sobre a Torá. E é isso que nós devemos fazer nos Shabats, ensinar aquilo que Moisés ensinava. Aí, o Criador, né, através do salmista, que tudo na Bíblia é usado por ele, diz assim: se você esquecer dos meus mandamentos, os seus descendentes, né, abandonarem a minha Torá, e infelizmente, olá Maria Luísa, bom dia querida, Shabbat Shalom, seja bem-vinda. Então, se as pessoas falharem em obedecer os mandamentos do Criador, é preciso haver atalaias nessa terra para ficar sempre mostrando
que isso não pode morrer, não pode perecer. Aí o Criador diz assim: se não obedecerem a minha Torá, eu punirei a sua desobediência com vara. O que quer dizer isso? Será que o Criador vai punir a humanidade com a vara, né? Vai bater numa pessoa com a vara? Será que é isso que ele quer dizer? Claro que não. Mas fique certo de uma coisa: quando o ser humano abandona os mandamentos do Criador, quando ele abandona o ensino da Torá, que foi o que foi repassado por Moisés, não é de Moisés, foi repassado para ele, repassar para o povo. Quando as pessoas abandonam essa prática, elas sofrem algum tipo de perda. Alguma coisa vai doer, né? Porque não se fica impune quando se desobedece mandamentos. Você diz assim: mas muita gente aí no mundo não está nem aí para a Torá, não está nem aí para mandamento e vive muito bem, né? Vive muito bem. Só que é o seguinte, o Criador diz o seguinte aqui, ó: eu vou punir, mas eu não retirarei a minha graça. Então muitas pessoas vivem realmente por pura graça e piedade do Criador. Não é que o Criador está achando bonito que as pessoas estão desobedecendo, mas ele não retira a graça de ninguém. Ele não retira a graça da minha vida, por mais pecadora que eu seja. Ele não retira a graça da sua vida. Ele nos dá a liberdade de nós obedecermos os mandamentos dele por amor, por entendimento, né? Mas mesmo pessoas que aparentemente vivem muito bem, elas sofrem perdas de alguma coisa. Todo mundo sofre perda, até porque lá em Oséias, Roshea, ele diz o seguinte: o meu povo perece por falta do conhecimento. E esse conhecimento é justamente o conhecimento da Torá. Isso é uma coisa que poucas pessoas se aprofundam e entendem, que a desgraça do mundo vem justamente por causa desse afastamento da Torá. E a gente vive hoje num contexto religioso sem Torá, porque as pessoas colocaram na cabeça que quem vive na graça não precisa observar a Torá. E isso foi se agravando ao longo dos tempos, ao longo das gerações. Crianças crescem sem Torá, casamentos são iniciados sem Torá, templos religiosos são fundados e montados sem Torá, pessoas são ordenadas a pastores, pastoras, missionários, presbíteros sem Torá. Tudo é montado neste mundo sem Torá. Seja bem-vindo, Jerusa, Jesus e Ministério Princípio. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que todos vocês debatessem comigo, conversassem, que era para a gente interagir um pouco mais. Mas por enquanto eu ainda estou aqui nesse monólogo, né? Mas é muito bom, é prazeroso para mim. Mas se vocês quiserem interagir com essas mensagens que eu trago aqui, vocês podem ficar à vontade. Então vamos lá, gente, né? O Criador, quando ele enviou seu filho aqui na terra, ele tirou toda essa maldição de castigo da lei. As pessoas não são mais castigadas porque desobedecem o mandamento. Ou seja, não são castigadas de imediato. Mas o Criador, ele pune sim. Ele pune. Porque nós vamos combinar de que o mundo não anda nada bem. As coisas não estão boas. Não é? A cada dia que passa, nós abrimos aí os noticiários, é uma notícia pior que a outra. E nós sobrevivemos bem na terra, porque a graça do Criador está ainda neste mundo. Isso é o que a gente deve agradecer todos os dias. Ele pune, mas ele não retira a graça. Então é muito importante que o remanescente é aquele que verdadeiramente ele entende o propósito bíblico.
Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: nada que está aqui nas Escrituras está fora de um contexto israelita. O Criador, ele não chama nenhum outro povo de povo meu, a não ser o povo de Israel. E as pessoas ficam nessa questão. Lei é para o povo de Israel e eles acham que não são o povo de Israel. Lei é para judeu. Eles enfatizam uma única tribo de Israel. Né? Os judeus fazem parte da tribo de Judá. Israel tem mais 11 tribos. E as pessoas insistem em ensinar que mandamento e lei é só para judeu. Então, queridos, vamos ser sal e luz verdadeiramente nessa terra. Se nós pregamos a palavra do Criador sem Torá, nós não estamos fazendo absolutamente nada. E se você prega a Torá do Criador, dizendo que não precisa observar a lei, você está fazendo um desserviço ao reino. Não adianta você abrir uma porta de um templo, juntar pessoas ali dentro e não falar sobre a Torá do Criador. Shabbat Shalom, Andresa. Seja bem-vinda, como sempre. Então não adianta. Você vai abrir portas para pregar meias verdades ou coisas rasas e vazias. Está na hora de nós mergulharmos, assim como o Messias nos ensinou, mergulharmos nas Escrituras, examinando-as, vendo o que é que realmente o Criador quer de nós. E Ele não quer que nós excluamos a sua Torá da nossa vida espiritual. Isso é um erro muito grave que há no mundo há muito tempo. E o mundo realmente está perecendo. Hoje em dia, nós percebemos que essa destruição está cada vez mais próxima. As pessoas estão cada vez mais apóstatas, cada vez mais frias, cada vez mais iludidas, cada vez mais entretidas. E a Torá está ficando cada vez mais de lado. Daqui a pouco, nós não podemos nem mais falar sobre isso. Se todos, desde o princípio, dessem atenção, seja bem-vinda, Liliana. Então, se desde o começo da nossa vida espiritual, interessante que eu vi uma frase de não sei mais de quem foi, mas ele dizia assim: se o seu filho, quando o seu filho começar a entender de alguma coisa, fale da Torá para ele. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: ensine a criança o caminho que ela deve andar. Porque quando ela envelhecer, amadurecer, crescer, ela não vai se desviar dele. Você não pode ensinar uma Bessorá, que são boas novas, né? De forma rasa. Porque aí o seu filho, ele vai entender aquilo de uma forma muito superficial. Você precisa ensinar aquilo que Moisés ensinava. Não daquela forma de castigo, né? Pecou, morreu. Não é mais assim. Hoje nós temos a Torá da liberdade. Você vai encontrar isso lá em Tiago, né? Yaakov, Tiago, capítulo 1, versículo 25. Se eu não me engano, mas está lá em Tiago. Né? Você vai encontrar ele dizendo isso, que hoje nós temos a Torá da liberdade. O julgamento que vem por nós não cumprirmos a Torá, não vem mais do homem, não vem mais do sacerdote, não vem mais de uma sociedade julgadora que quer jogar uma pedra em nós. A punição de não cumprir a Torá vem do próprio Criador. Ele é quem vai pesar as nossas ações, as nossas atitudes. A palavra diz: terrível é cair nas mãos de um Deus vivo, né? Terrível é. Então, as pessoas dizem assim: você não pode dizer o que eu devo ou não devo comer, o dia que eu devo ou não devo guardar, não se deve julgar ninguém por dia, e etc e tal. Mas as pessoas que ensinam isso, elas não estão julgando. Elas estão te preparando
para que você não seja julgada ou julgado por aquele que realmente vai julgar. Na verdade, aqui é um alerta para que você não seja julgado, né? E outras pessoas falam assim, só Deus que pode me julgar. Como se isso fosse algo bom. Se o Criador for te julgar do jeito que você precisa e merece, você vai desejar que um homem te julgue, porque ele é justo. Ele não vai amolecer porque ele é seu amigo, porque ele é seu pai, não. Ele vai ser justo. Então não queira cair na mão desse Altíssimo vivo, desse Deus de Israel vivo. Não queira cair na mão dele. Não queira. Queira cair no amor dele. Na mão dele, eu falo assim, na mão punitiva, punidora. Não queira. Queira que ele te ame, que ele sinta prazer na sua vida, que ele sinta prazer na sua presença, que ele sinta prazer no seu ensinamento. Porque quando você anula a lei, quando você anula a Torá dos seus ensinamentos espirituais, seja bem-vindo, Antônio, dos seus ensinamentos espirituais, aí sim, ele vai agir com justiça. E não vai ser bom. Eu garanto para você, não vai ser bom. Não é porque nós somos pecadores que não podemos ensinar a Torá. Ninguém é justo nessa terra. Mas se você agir com a injustiça de esconder a Torá do Criador do seu meio espiritual, aí sim vai ficar muito feia a coisa, né? Então, que nós entendamos que quando a gente coloca o pezinho num lugar que a gente senta para ouvir a palavra do Criador, que seja para ouvir a Torá, os mandamentos, o conjunto de princípios, de preceitos, pois era isso que os apóstolos faziam. Era isso que eles ensinavam. Depois, com o tempo, vieram os escritos da passagem do Messias pela terra. E aí nós temos a oportunidade de conhecer como foi essa caminhada dele aqui. O que foi que ele ensinou, como foi que ele falou, como é que ele se comunicou conosco, através de suas parábolas, através do seu amor. Como ele implantou essa Torá da liberdade, colocando a lei no nosso coração, no nosso entendimento, só depois de muito tempo. Mas no período em que ele estava aqui na terra, junto com a sua equipe, ele estava pregando a Torá. É isso que você precisa entender, para que você não sente na roda dos escarnecedores e nem deixe de ter prazer na lei do Criador. Amém, amados? Essa é a mensagem de hoje do Shabat. Estarei sempre aqui falando e mostrando para vocês os versículos que têm essa prova espiritual, porque foi o próprio Espírito que escreveu cada palavra aqui. E todos os Shabats, quase, eu estarei aqui falando para vocês, né? Até o dia que o Pai me conceder vida, eu estarei aqui mostrando para vocês o quanto obedecer à Torá do Criador é importante. Amém? Shalom a todos.